Bom dia para você. Hoje é dia 18, sábado, né? Um final de semana chegando aí. E eu quero trazer essa pequena mensagem para você na devocional Andando com Deus, que é o nome da nossa devocional de 5 minutos apenas. Eu quero que você aprenda um pouquinho juntamente comigo. Estou aprendendo também. Vamos lá para um trecho da mensagem. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu, e entre eles também igualmente os peixes, quantos criam. Assim fizeram e encheram, né? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pois é, está aqui uma pequena mensagem da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes foi mudado. Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa que você deve repensar nos dias de hoje. O que é que você tem? A pergunta não é o que você precisa, é o que você tem. Deus pode multiplicar, né, aquilo que você tem, como Ele fez nessa multiplicação. 5 pães e 2 peixes, na multiplicação, alimentou mais de 5.000 pessoas. Você já pensou um negócio desse? E Jesus multiplicou. E Ele pode fazer isso na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. A grande questão não é o que te falta, o que é que está faltando para você, é o que você tem. Deus pode multiplicar o que você tem. É exatamente isso que está fazendo essa mensagem, para nós meditarmos na palavra de Deus. Jesus estava lá no mundo, andando com os discípulos, e ele foi para atravessar para o outro lado da mar. Eles queriam proclamar Jesus como rei. Naquela época, sempre existia rei, os reis governavam, dominavam os povos, as pessoas, e aí eles haviam perdido tudo lá quando eles abandonaram o Senhor. E aí voltaram a ser escravos. Foram expulsos para a Babilônia, depois voltaram para Jerusalém. Quando chegaram lá, Roma estava tomando conta da cidade. Roma dominava, era o Império Romano, era uma coisa impressionante, é o maior império que já existiu. Um império enorme, que abrangia muitas áreas. E eles dominavam, então eles estavam sendo dominados, mais uma vez, escravos de como eles eram no Egito. Eles eram no Egito, eles eram escravos, voltaram para sua terra natal, foram expulsos da terra e voltaram de novo para a terra, mas agora em outra situação, escravos de novo, né, de Roma. E aí, para eles entrarem num acordo, a religião, a igreja, se reuniu com o governo e fizeram uma coalizão. E aí gerou todo esse problema. Mas eles queriam, de certa forma, eles queriam se libertar de Roma. Eles queriam se libertar de Roma, mas não tinha ninguém para fazer isso. E quando Jesus aparece, alimentando o povo, realizando milagres, curas, transformações, e quando ele chega fazendo isso, eles falam: esse é o rei, isso é que nós precisamos. O que nós precisamos é de um rei assim, que multiplique, que alimenta e que dá sustento para nós, nos liberta, cura, enfim, esse é o rei que nós estamos precisando. E ele sai de perto, vai para um lugar deserto
para a oração, porque esse não era o objetivo de Jesus, era de proclamar o reino de Deus. Amém? Então que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe seu final de semana. Bom dia, até amanhã.